transformação, esse pensamento de como que a gente faz as mudanças necessariamente acontecerem, né, dentro do nosso dia a dia. Uma das coisas que eu sempre trago quando a gente começa a falar de projetos e falar de agilidade, uma empresa querendo se reinventar ou coisa parecida, é que a gente encara como um projeto quando na verdade essa história toda deveria ser vista como um processo. E a gente tem uma certa impaciência, vamos chamar assim, com relação a como que a gente trata todos os anseios e toda uma questão de que não é simplesmente uma definição de um processo novo ou a disponibilização de algum tipo de ferramenta para as pessoas que estão conosco, enfim. O trabalho de transformação ágil e transformação digital ele vai um pouquinho além disso, assim. E aí quando o pessoal me convidou, eu pedi, cara, me façam algumas perguntas e tal que eu posso usar para começar a discorrer. E eu quero brincar um pouquinho com essas perguntas e depois eu vou pedir para vocês para dar uma repassada pelas 10 áreas de conhecimento presentes no PMBOK e falar um pouquinho de como que eu estou vendo essa questão seja de transformação ou de futuro de trabalho, ou até pensando, sei lá, vocês aí que fazem parte do PMI ou que gostam de estar presente nessa comunidade, como que eu enxergo um pouco esse tipo de trabalho de vocês dentro das equipes e das organizações que vocês fazem parte, tá? Então, a ideia é poder brincar um pouco em cima disso. Então eu quero começar puxando uma das perguntas, né? Que era assim, qual o impacto da cultura para uma empresa passar pela transformação ágil? E aí, onde começam os problemas? Hoje eu estava lendo uma matéria e essa matéria falava que agora uma área X de uma empresa vai passar a ser mais ágil porque ela está usando a metodologia ágil. E aí eu olho para aquilo, assim, eu leio aquele troço e eu fico pensando assim, cara, começou a não entender o que está sendo falado e falar a metodologia ágil. Existe uma infinidade de abordagens para se trabalhar com métodos ágeis. A gente acaba querendo limitar alguma específica, mas existem várias abordagens, algumas mais focadas em questões de planejamento, outras mais focadas em algum tipo de busca por cadência, algumas mais ligadas a práticas de engenharia de software, se o teu mercado é software e tal, e por aí vai. Mas quando tu vai ler o artigo, ele centra a mudança, a ocorrência numa determinada cerimônia, onde lá o time se reúne durante 15 minutos e conversa sobre as atividades do dia. Que lá no Scrum vai se chamar de Daily Meeting, no Extreme Programming vai se chamar de Stand-Up Meeting, ou coisa que valha. E de boas, esse é o menor dos problemas, se o time está fazendo reunião diária ou não. A questão é o que está acontecendo quando o time está fazendo uma reunião dessas, por exemplo. Então quando a gente fala impacto de cultura, começam a entrar uma série de questões do tipo, será que eu estou preparado para dizer que eu preciso de ajuda? Será que eu estou preparado para dizer que eu acho que a gente começou uma atividade antes da hora, que de repente nós deveríamos ter gasto mais tempo ou investido mais tempo aprendendo sobre aquilo antes de começar a trabalhar, né, realmente nesse assunto, mais do que simplesmente seguir uma data, porque a data dizia que na data tal nós tínhamos que ter iniciado uma atividade ou coisa assim, como certamente vocês devem passar em alguns projetos essa situação, mas o quão nocivo é eu iniciar algo sem ter tido clareza se eu aprendi tudo que eu precisava ter aprendido para poder entrar em modo de execução. Eu sempre trago que quando a gente está executando alguma atividade, ou a gente está em modo de descoberta ou a gente está em modo de execução. E eu tenho que ter clareza em que momento que eu estou numa atividade dessa. Se eu estou em modo de descoberta, as perguntas que eu faço já aprendi o suficiente, quais dúvidas eu ainda tenho, quem pode me ajudar a resolver, que estatísticas, que dados, que coisas que estão presentes, que indicadores eu tenho para poder guiar para algum tipo de direcionamento que possa me ajudar a avançar. Se eu estou em modo de execução, provavelmente eu já eliminei grande parte de riscos e coisas que estão pela minha frente, de modo que eu possa realmente focar e executar.
Uma outra questão que pega nessa questão de cultura para uma empresa é como que eu estou usando os recursos existentes na empresa. E aí, eu gosto de falar essa brincadeira com a palavra recursos, porque muito do linguajar, às vezes, de projeto a gente trata pessoas como recursos. Eu tenho X recursos atuando no projeto e tal. E uma coisa que eu brinco muito é o seguinte, assim, as pessoas, elas não são recursos, elas são pessoas. Mas tem um lance que eu quero que vocês comecem a refletir sobre isso, que é o seguinte: as pessoas possuem recursos, nós somos cheios de recursos, nós temos uma série de habilidades onde nós conseguimos atuar dentro de projetos, onde nós conseguimos colaborar e entregar valor dentro de projetos que a gente participa. O quanto que a gente está dando atenção para isso? O quanto que eu tenho um ambiente onde eu posso falar sobre as diferentes habilidades que eu tenho e como que eu conecto pessoas, habilidades, interesses em evoluir certas habilidades para a execução de projetos. Então, a gente começa a trazer questões como que eu faço a gestão desse capital, vou chamar de capital social, uma dissertação de mestrado que eu apoiei esses tempos que tinha um pouco desse foco, assim. Como que eu conecto o conhecimento que está presente na organização com este problema que eu tenho que resolver? Quem pode nos ajudar a resolver esse problema? E a gente começa a ver essa questão das empresas cada vez mais distribuídas, cada vez mais remotas, cada vez mais assíncronas, como desafios onde eu tenho que conseguir começar a enxergar onde é que estão essas pessoas, onde é que esse conhecimento está presente para que eu possa juntar quem eu precisar juntar para poder resolver processos e problemas e assim vai. Então tem uma questão para mim em relação à cultura, onde a tendência nossa sempre é começar a olhar por ferramentas. Que ferramentas eu posso colocar em prática no meu dia a dia para começar a trabalhar e tarará. Mas o ponto está menos por aí. O ponto está muito mais sobre como que eu descubro quem são as pessoas aptas a ajudar em determinado tipo de problema. É muito mais matricial, é muito mais sob demanda, é muito mais multidisciplinar, né, eu diria assim, o mundo que a gente está caminhando para trabalhar. Se vocês já ouviram falar um conceito chamado gig economy, a gente fala muito sobre pessoas vão estar disponíveis para atuar em projetos durante determinados períodos e vão atuar dependendo desses projetos com as habilidades que elas possuem. Muito menos do que eu tenho um cargo. Então, uma das coisas que eu já quero trazer para vocês é do tipo assim, eu vejo muito menos cargo de gerente de projetos, muito mais pessoas que estão presentes dentro de projetos em um determinado papel dentro desse projeto, usando a sua grande habilidade em gestão de projetos para poder apoiar diferentes pessoas, outras pessoas dentro desses projetos, ou podendo atuar como de repente um facilitador dentro dessas estruturas em relação ao que está sendo trabalhado. Mas eu sendo visto como um especialista que tem as habilidades para poder tratar a gestão de projetos de uma maneira mais profissional, vamos chamar assim, ou que eu tenha a vivência para poder ajudar a guiar essa equipe nos diferentes problemas que ela vai estar vivenciando. E eu gosto muito de uma visão dessa questão de projeto e gestão de um cara chamado Henry Mintzberg. O Mintzberg ele fala muito assim, a gente precisa menos de MBAs e eu preciso muito mais de pessoas capazes de gerenciar. Eu preciso muito mais de pessoas aptas a poder me apoiar em diferentes estruturas e processos e tal. Quem acompanha um pouco do que eu escrevo ou falo, a gente vê no mercado cargos de pessoas chamadas de Scrum Masters ou de Agile Coaches ou coisa parecida. A minha visão para isso é que ao longo do tempo e conforme o nosso mercado vai ganhando maturidade para isso, eu não vou mais precisar ter pessoas com cargos de Scrum Master ou pessoas com cargos de Agile Coaches. Isso vai sumir
Porque as pessoas vão ter a vivência, elas vão se conectar de forma mais matricial e vão resolver os problemas que elas têm que resolver. E eu não vou precisar de mais nenhum trabalho de meio, vamos chamar assim. Essa combinação de quem vai fazer algum apoio ao trabalho de meio, ela vai estar inserida dentro do processo do projeto que eu estiver executando. Esse é o mundo que a gente está caminhando. Então, busquem habilidades que vocês têm que ajudem as organizações que vocês estão presentes a resolver situações, a resolver problemas, mas não fiquem presos a algum tipo de trabalho de meio em relação a isso, né? Não fiquem presos ao job description de vocês. Busquem resolver problemas. E aí as técnicas que vocês têm, as formas de atuação em relação a isso, é que vão ajudar a fazer essa orquestração e saber quem a gente conecta, quem a gente junta e assim vai. O que me puxa para a segunda pergunta, que é como que eu lido com a questão de ansiedade e expectativa das equipes, né, que vão surgir dentro de mudanças organizacionais. E essa é outra questão que a gente tem que tomar um grande cuidado. Dependendo da organização que você está presente, você tem algum tipo de projeto ou serviço que levou essa empresa até onde ela está nesse momento, que de repente está fornecendo a essa organização uma certa liderança de mercado, mas essa organização tem noção de que se ela não se reinventar, se ela não avançar para outros nichos, para outros mundos, ela vai acabar causando a própria morte dela, vamos dizer assim. Só que nesse momento, quando eu penso que eu preciso criar novos serviços, eu não preciso abdicar do que eu fiz até então. E aí entra um pouco nessa questão desse lidar com essa ansiedade, que é eu ter um pouco de clareza de quem são as pessoas que vão me ajudar a manter o negócio que eu tenho acontecendo, que vão estar focadas não só em sustentação, porque independente do business que estiver acontecendo, ele vai ter algum tipo de crescimento, algum tipo de qualificação, algum tipo de melhoria, seja de qualidade de processo, de produto, do que estiver acontecendo, que pode ajudar essa organização a continuar ganhando mercado, mesmo sem estar inovando de repente, num primeiro momento. Mas ainda assim eu posso estar ganhando mercado por outras variáveis presentes ali. Então nessa questão da ansiedade, é deixar muito claro, quem vai começar a cavocar e criar outros caminhos aqui para de repente do que a gente pode fazer e quem vai estar ajudando a gente a viver esse mundo atual. Então, sei lá, do que vocês estavam falando aqui um pouco de estratégia para ano e tudo mais e tal, muita gente associa a PMI a projetos waterfall. E eu me lembro, em 2005, eu estava estudando mais fortemente o PMBOK, até provavelmente ia fazer a prova do PMI, e na época acabou que eu trabalhava em outra empresa e eu precisava ter umas certas certificações para poder dar aula por essa empresa, e eu acabei priorizando outras histórias e acabei nunca fazendo a certificação do PMI. Mas eu acabei, enfim, lendo tudo que eu precisava ler sobre o PMBOK, etc. e tudo mais, e não tem nenhum lugar do PMBOK que fala que eu não posso trabalhar com métodos ágeis. Isso lá naquela época que eu estou falando para vocês, de 2004, 2005, né, que foi a época que eu comecei a estudar mais forte e trabalhar inclusive com métodos ágeis, quando eu iniciei a comunidade aqui no Rio Grande do Sul e coisas assim. Mas não tinha nenhum lugar do PMBOK que me dizia que o que eu tinha que sair dali era um projeto feito em waterfall. Existiam certos lugares que falavam, você pode escolher o ciclo de vida do seu projeto, você pode trabalhar com a estrutura, né? O próprio PMBOK, eu não preciso executar tudo que tem lá, é um conjunto de processos e práticas, eu tenho que ver o que faz sentido, fazer o tailoring para o trabalho que a gente vai fazer. Então, desde essa época existia um preconceito já muito forte em relação aquele cara ali é PMI, e não faz sentido. Nunca fez sentido, na verdade, para mim, essa questão, né? Esses dias eu vi uma pessoa no LinkedIn clamando de que ela apreciava quando via um profissional certificado PMI participar do curso dela, porque blá blá blá, N coisas, e assim,
Meu, não faz sentido o que você está falando, cara. Tipo, em 2010 teve um evento chamado Agile Brasil, que é o principal evento da comunidade de métodos ágeis. E em 2010 ele aconteceu em Porto Alegre. E nesse evento eu fiz uma apresentação falando sobre as diferentes áreas de conhecimento do PMBOK e como que um projeto ágil estava convivendo com aquelas diferentes áreas de conhecimento. Porque todo projeto convive com as áreas de conhecimento do PMBOK. Ah, mas o meu projeto não tem aquisições. Ok, aquela área de conhecimento de repente não faz sentido para ti, ou já tá, né, não é trabalhada nesse caso, mas a gente vive, convive e trabalha com diferentes, né, abordagens, né, no que a gente faz. Mas é impressionante como muitas vezes a gente olha para disciplina de gestão de projetos e a gente fica tentando ver como é que eu trabalho isso, como é que eu me organizo para conviver, né, em um projeto com essas diferentes estruturas. Mas nessa pergunta aqui, sobre como que eu lido com a ansiedade e a expectativa dos times, é ter clareza de que eu não vou para qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de nova estrutura ou de novo comportamento que de repente a gente está buscando para a organização. Eu não estou abdicando do que eu fiz até então, eu tenho uma transição do que eu vou estar executando. E quem executa essa transição são pessoas, não são os softwares que a gente instala, nem nada do tipo. E qualquer processo de mudança, ele executa dor. A gente sofre com qualquer tipo de mudança que a gente vai fazer. Quem fala que não, eu adoro mudança, adoro mudar, cara, não, a gente não vive para isso, né? Tanto que o que eu brinco muito eu não quero sair da zona de conforto, eu quero só ampliar ela. Então eu sempre saio da minha zona de conforto, crio uma nova estrutura, aprendo mais coisas e assim eu amplio a minha zona de conforto. Então problemas que antes eram mais difíceis de eu conviver, agora eles se tornam mais simples, porque eu já comecei a trabalhar com esses tipos de problema e eu consigo entrar para dentro de um problema e ajudar a resolver ele mais rápido do que de repente foi na primeira vez que eu participei dessa estrutura. Mas o ponto é muito isso, como que eu consigo conviver nessas duas estruturas, quem eu sou nessa estrutura. E certamente, dependendo da organização e do projeto que você está vivendo nesse momento, você pode enxergar e dizer assim, não, eu sou a pessoa que participa de sustentar o que a gente faz hoje para começar a criar caminho para o novo. Ou, não, eu entendo que eu sou a pessoa que pode ajudar a criar esse novo caminho. Então é um pouco da gente se organizar e ver quem sou eu neste contexto, né? Quem sou eu nessa situação, né, que acontece dentro da organização que você tiver presente. Tanto, de novo, o lance de transformação ágil, por exemplo, eu acho muito louco, assim, que a tendência das pessoas é contratar uma consultoria, um conjunto de treinamentos ou coisa parecida. Se eu tivesse que dizer assim para uma empresa de software, por exemplo, quer fazer uma transformação ágil, reduz o tempo de deploy de aplicações. Quanto tempo você demora para fazer a instalação de uma versão nova de um software que você produz na sua empresa? Se você demora semanas, mude para dias. Se você demora dias, mude para horas. Se você demora horas, muda para minutos, né? E até ficar fácil, até ser tão fácil fazer a instalação de uma versão nova de um produto que você não precisa mais passar um final de semana fazendo virada de sistema. Como é que a gente causa isso? Para você ser capaz de fazer esse tipo de estrutura numa empresa, que é fazer uma mudança de uma instalação, de uma mudança de software ou coisa parecida, isso causa uma série de mudanças estruturais do modo como eu funciono em relação a software, ou a entrega, ou priorização, ou teste, e por aí vai. Mas é estar preparado para esse tipo de visão e de estrutura é que vai causando as reais mudanças, as reais transformações dentro de uma empresa. E eu fico muito chateado porque a galera fala em transformação ágil e eu só vejo post-it em parede. E não é post-it, é mais resultado, é mais dinheiro que a gente tem que gerar. É para isso que a gente está dentro das organizações. Gerar mais resultado, gerar mais impacto. Se eu estou dependendo da organização que eu estou, de repente a métrica não é lucro, não é resultado financeiro, de repente a métrica é número de associados. Pode ser o caso de vocês aqui. Se nós estivermos fazendo um trabalho legal, eu tenho associados causando mais impacto nos ambientes onde eles estão, mais pessoas procurando o PMI para conhecer mais sobre práticas de gestão de projetos e tendo noção
de que é um instituto que consegue ser agnóstico em relação a qualquer que seja a abordagem mais específica que a pessoa vai usar, mas que vai estar trazendo as pessoas para refletir sobre o assunto gestão de projetos. É um pouco isso, como é que eu conecto a comunidade em relação a isso que eu estou tentando fazer de entrega, né? Então esse lance para mim da ansiedade ou expectativa em relação à mudança está muito relacionado com isso, como que eu trabalho para que as pessoas tenham consciência de que qual é o meu papel agora. Eu sou a pessoa que vai ajudar a manter algo que tem que ser mantido enquanto alguma coisa nova está sendo testada, ou não. Eu sou a pessoa que quer desbravar novos desafios e menos do que ficar ajudando naquilo que acontece hoje. Então essa divisão é bastante relevante e muitas vezes tem a ver com o perfil de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de trabalhar com aquilo que elas fazem hoje, de estar funcionando em cima de indicadores, de métricas que elas têm e um funcionamento claro, regras bem estabelecidas. Agora eu preciso operar e fazer esses indicadores melhorarem e por aí vai. Outras pessoas preferem uma folha em branco e sei lá o que vai acontecer daqui, só me dá um tempo, me dá um norte, me dá algum desafio. E tá tudo certo, não existe profissional pior ou melhor, entendeu? Existe que estrutura que eu estou criando, que tipo de problema eu estou tentando resolver aqui nesse momento. E aí as pessoas que vão ter esses recursos diferentes e habilidades diferentes, quem são as pessoas que eu vou chamar aqui para poder trocar essa ideia e poder evoluir. Então esse é um pouquinho em relação à nossa segunda pergunta. E eu queria lembrar aqui da terceira, que para mim é a mais emblemática de todas, que é o seguinte: como é que a gestão da empresa cuida, né, desse papel de liderança na transformação, ao mesmo tempo que a própria gestão se transforma. Na filosofia estoicista tem uma frase clássica que é o memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer. E para mim tem uma questão que às vezes eu olho algumas empresas mais estabelecidas, mais clássicas e tal, e operando e tudo mais, e às vezes tem uma questão assim, mas por que a gente vai mudar? A gente está com um resultado tão legal e tudo mais e tal. Eu falei, cara, continuar fazendo do jeito que está acontecendo, com o grau de mudança que a gente consegue ver em relação a uma empresa nova entrar no mercado e a capacidade dela poder escalar e poder criar algum produto diferenciado e por aí vai, como que eu garanto que não vai ser... Como é que eu garanto que se alguém vai matar a gente, que seja a gente mesmo, entendeu? Como é que eu garanto que se alguém vai destruir o modelo de negócio que a gente está vivendo hoje, que seja a nossa própria empresa? É melhor do que alguém tentar destruir a gente, entendeu? Claro, dependendo do seu tamanho de empresa, do tamanho de empresa que você está vivendo, você tem tanta grana presente em casa que você pode fazer concursos de startup para começar a achar quem são as empresas que estão começando a crescer e comprá-las enquanto elas estão jovens ainda, né? Só que a grande dificuldade é quando você compra essas empresas, como é que você faz para não juntar elas com o seu business atual? Como é que eu faço para, fica lá rodando porque eu quero aprender contigo? Uma aquisição que eu trago muito, assim, nessa questão bem cultural, que é o que a gente está falando aqui. Se vocês já ouviram falar numa empresa chamada Zappos, é uma empresa que faz venda de calçados e tal, americana, e ela foi adquirida pela Amazon. A Amazon nunca tocou nas Zappos. Ela não quer tocar nas Zappos, porque as Zappos têm um modelo de cultura, de funcionamento, que a única coisa que a Amazon quer fazer é ficar olhando para as Zappos e vendo assim, como é que esses caras estão fazendo isso acontecer? Como é que eles conseguiram desenvolver esse grau de autonomia dentro daquela empresa com 10 princípios? Eles têm 10 princípios que as pessoas tentam seguir. E aí a gente começa a ver assim, vamos copiar esses princípios. Não. Viva por princípios. E aí é um pouco das coisas que eu quero começar a trazer para vocês em relação ao meu modo de pensar o mundo, vamos chamar assim. A gente é muito acostumado a querer receber regras. A gente recebe regras desde cedo. A gente entra num colégio, tem uma hora de entrar, tem uma hora do recreio, tem uma hora de ir no banheiro, tem uma hora de fazer qualquer coisa que a gente tem ali. Como que eu garanto que a gente tem a possibilidade de pensar? Como que eu garanto que o meu cérebro
está jogando a favor da organização e qualquer habilidade que eu tenha pode ser utilizada para o benefício da organização. Isso muda totalmente o jogo, isso muda totalmente o jeito que a gente opera no mundo, porque não é mais esperado de mim que eu interprete um texto e responda a perguntas ou concorde com algum superior a mim. Vamos par. Eu estou sendo convidado a pensar, eu estou sendo convidado a questionar aquilo que está acontecendo. Aí eu pergunto para vocês, qual a capacidade que vocês têm de dizer, eu acho que pode ter outro jeito de fazer isso daí que a gente está pensando. Qual a habilidade que vocês têm de chegar numa discussão com alguma pessoa que tem algum grau de poder dentro da organização de vocês e dizer, eu acho que pode ter um outro jeito de fazer isso? Qual o grau de chance que vocês têm de errar em alguma coisa que vocês fazem? Entendeu? A gente, sei lá, quem estudou em escola e tal, e estudava em escolas que te preparavam para o vestibular, elas estavam te preparando para o vestibular, não para pensar. Elas estavam te preparando para passar num exame. É muito louco isso, entendeu? Então eu tenho a chance agora de acompanhar minha filha com 10 anos de idade e vendo a dificuldade que ela tem de se encaixar nesse contexto do tipo, pai, mas eu tô olhando o texto e eu tô entendendo que eu tenho que copiar esse pedaço do texto e escrever aqui como resposta dessa pergunta, mas não dá para eu refletir um pouco sobre isso? Não, filha, tua professora quer isso, quer que você copie e colhe ali naquele pedaço ali. Ela está testando a tua capacidade de localizar um pedaço do texto. Mas como é que eu uso isso na vida, pai? Na verdade, para nada, filha. Depois você vai usar Ctrl F para poder achar o pedaço de texto que você quer no texto e você vai ter achado a mesma resposta, né? Se há uma pergunta nesse estilo, assim. Agora, como que eu ensino alguém a pensar e a refletir? Como que... isso é uma coisa muito louca, assim. A gente está num ambiente aqui eu tô aqui falando com vocês, volta e meia eu vejo uns comentários aqui, eu vi o comentário da Giovana ali, pô, legal, obrigado. Mas eu entendo que isso aqui é um jeito muito velho de se ensinar, porque eu tô falando pro ar aqui e tudo mais, eu tô falando para uma bolinha verde no meu computador aqui, vocês estão aí me escutando e tudo mais, mas como que a gente continua esse papo depois, entendeu? Então até eu deixo para vocês aí, fiquem à vontade de fazer contato comigo depois de trocar ideia, porque na verdade qualquer tipo de papo, qualquer tipo de provocação, que é um pouco do que eu estou buscando aqui nessa estrutura com vocês, é trazer para o jogo que tipo, cara, como que eu, sendo uma pessoa capacitada, estudiosa, praticante das diferentes habilidades de alguém que sabe gerenciar projetos, ajuda a minha organização a errar mais rápido, a buscar caminhos diferentes, a evoluir, a avançar para frente, né? Avançar para frente, é louco falar isso, mas tem uma galera que avançar, não, a gente só tem que se movimentar, não, é para frente, eu preciso gerar resultado, se eu estiver andando de lado não me serve. Como é que eu sei que eu não estou andando de lado? Então é um pouco dessas estruturas que a gente tem que estar criando dentro das empresas para que a gente converse a respeito, entendeu? Então, muito mais do que uma palestra, buscar uma roda de conversa, buscar uma discussão, buscar conversas que podem ser assíncronas que sejam, elas não precisam operar num momento que tem que estar todo mundo online e tudo mais. Se vocês estiverem gravando isso daqui também, a galera que está assistindo depois de ter sido realizado, como que eu consigo ver depois essa possível aplicação disso no meu dia a dia, né? E assim vai. Então, para mim, o lance de como é que a gestão da empresa se transforma e se reinventa é um pouco disso. Será que eu considero que a minha opinião é mais importante que das outras pessoas? Ou eu vou na linha do you know nothing? Entendeu? Quanto que a gente se permite chegar numa conversa preparado para não ter as respostas? Esse é um grande lance. Ou não, eu já chego com um conjunto de slides preparados e eu vou funcionar em cima desses slides.
tomara que ninguém faça pergunta chata, porque eu vou tentar derrubar essa pessoa, porque eu não vou mexer mais nos meus slides. Saca? É um pouco isso, assim, entendeu? Como que eu garanto que eu vou construir as coisas? E talvez eu não tenha que trabalhar sozinho e depois eu vou lá e, bum, esse aqui é o caminho que a gente vai seguir. Como que eu construo um caminho para ter essa construção de forma colaborativa? Os métodos ágeis, as metodologias ágeis, elas trazem uma questão que é o seguinte: eu quero que as pessoas falem mais, que elas colaborem mais. Ah, mas então métodos ágeis só funcionam para times que trabalham junto. Não, nem para times que estão no mesmo fuso horário. Também não, porque tipo, existem 1000 formas de fazer conversas acontecerem. Eu tenho estruturas online para poder trocar ideia. Eu tenho diferentes ferramentas onde eu posso falar coisas e ter respostas e poder construir, poder desconstruir, poder ter parâmetros que me digam se eu posso avançar ou não e assim vai. Então tem uma série de questões de como que eu garanto que eu estou avançando, mas que mesmo eu sendo um gestor de uma empresa, o dono da empresa, que eu pare de achar que eu tenho que ter todas as respostas. Então, daqui a pouco, puxa, eu não sei, eu só gostaria que nossa empresa continuasse sendo líder de mercado. Legal, já é um direcionamento, entendeu? Ou eu gostaria de garantir que a gente continuasse tendo liderança regional, ou continuasse tendo liderança nacional, ou continuasse tendo presença internacional, qualquer coisa que seja. E essas indicações, esses direcionamentos podem se tornar algum tipo de indicador, algum tipo de meta, e daí, legal, que projetos que eu tenho que executar, que coisas que eu tenho que fazer para garantir que a gente continue se movimentando em direção a isso, né? Então, as transformações que eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais, quando se fala de transformação ágil, cara, em quanto tempo eu entrego uma mudança para o meu cliente? Né? Ah, não, nossos ciclos de produtos são de 18 meses. Então, ok, como é que eu baixo para 2 meses? Não, é impossível baixar para 2 meses. Tá, e se desse para baixar, como é que seria? É um pouco dessa história que a gente tem que começar a se questionar, entendeu? Não, eu não consigo fazer projetos em menos de 1 ano. Tá, mas e se desse para a gente começar a entregar uma coisa nova em 1 mês? Ah, talvez. Tá, e se desse para entregar em 1 mês? E se desse para entregar em 2 semanas? E se desse para entregar na semana que vem? E se desse para entregar amanhã alguma coisa nova? O que eu poderia fazer? Então, a questão que a gente vem buscando é muito menos a aplicação de técnicas e muito mais como que eu aumento os meus ciclos de feedback com o mundo onde eu vivo. Se um cliente meu demora um determinado tempo para ter acesso a alguma coisa que ele me passou de interesse dele, esse tempo aqui é desperdício, é puro desperdício. E no pensamento Lean a gente tem lá a definição dos 7 desperdícios. Tem um que dá na cara da gente sempre, que são os defeitos. Ah, se eu tenho um defeito, isso é um problema. Só que o maior desperdício que a gente tem é o desperdício de espera, saca? Tipo, ah não, vou mandar um e-mail pro fulano aqui porque tô um monte de coisa para fazer, então eu mando para ele, quando ele puder dar uma olhada nisso daqui, daí ele me retorna e tal, e daí a gente vai falando. Mas de repente aquele assunto é um assunto que é importante, então, puxa, quem sabe eu, em vez de mandar um e-mail que vai brincando com essa história, eu vou trabalhando diferente, eu vou de repente brincando com como é que eu garanto que esse meu cliente participa do meu processo de mudança. Como é que um cliente que trouxe uma reclamação, daqui a pouco eu faço uma reunião com ele e digo assim, posso usar o teu problema para a gente experimentar algumas coisas? Posso, beleza. Posso conversar contigo uma vez por semana para ir te apresentando como é que a gente está evoluindo e de repente trazendo para ti alguma ideia nossa aqui e tal? Usa da informação que está vindo, as alavancas que você tem para trabalhar, elas estão presentes já, os clientes estão aí. Como é que a gente conecta no mundo real, entendeu? Então, tem umas estruturas assim que eu acho que a gente tem que começar a experimentar mais. Eu tenho alguns princípios que eu tô escrevendo, tentando fugir da mesmice de aplique a metodologia ágil X, Y, Z, ou use qualquer uma das metodologias ágeis que você vê por aí, e muito mais pensando, garante que você consegue colocar software em produção, se o teu mercado é software, quando você quiser.
quero fazer uma instalação nova sexta-feira, 5 horas da tarde. Mas sexta-feira, 5 horas da tarde é o horário de maior pico que a gente tem. E eu vou fazer uma instalação sexta-feira, 5 horas da tarde. E não vai acontecer nada com nenhum cliente. É possível, a gente tem todas as ferramentas do mundo disponíveis para fazer isso, todas de código aberto e livres. Eu não preciso pagar nenhum real para nenhuma empresa fornecedora para me entregar uma solução que faça isso. Está tudo disponível, né? Mas isso está falando agora, né? Isso é 2019. Não, em 2009 já era capaz de se fazer isso. Em 2009 já era possível fazer isso. Tem uma palestra emblemática de um evento chamado Velocity, onde o Flickr apresenta uma palestra onde eles falam como que eles foram capazes de fazer 10 instalações de software novas por dia, 10 deploys por dia. E eles começam a contar um pouco dessa jornada. A partir dessa palestra lá em 2009, algumas questões que aconteceram antes ali em 2008, foi que o movimento DevOps começa a ganhar forma. Só que o que acontece, o que a gente faz quando a gente começa a entender que tecnologia, desenvolvimento de software, time de operações, time de qualidade, time de negócios podem atuar de forma conjunta, a gente vai lá e cria um maldito cargo de analista DevOps. Não existe isso, não existe analista DevOps. Existe movimento DevOps, um movimento onde as pessoas buscam entregar resultado mais rápido, olhando, nesse caso, uma pequena variável de como é que eu entrego o valor mais rápido para o meu usuário, para o meu cliente. Como que eu garanto que eu consigo enxergar as coisas acontecendo, que os feedbacks que eu tenho, os loops de feedback que eu tenho, acontecem de forma mais frequente e rápida. Então, a questão da gestão da empresa, né, como é que ela se adapta, como é que ela se transforma e tal. Tem umas brincadeiras, dá para falar, olha, a moda da vez é falar de organizações exponenciais. Então, quando a gente trabalha com organizações exponenciais, nós precisamos de dashboards, precisamos de informação em tempo real. E aí você vai descobrir que você não consegue extrair uma informação do seu sistema online, que você derruba toda a empresa se tentar extrair uma informação do seu sistema na hora que você bem entender. Você só consegue gerar informação nas madrugadas, que é quando você consegue consolidar os dados para poder gerar informação nova. Então, caramba, a gente tem que conseguir gerar informação mais frequente. Tem algum tipo de indicador que eu consiga gerar de forma mais online, já que eu não consigo gerar a informação que eu gostaria de gerar, né, mais rápido, eu preciso esperar 24 horas para poder gerar essa informação nova. É nesse tipo de estrutura, quando a gente fala de transformação digital, transformação ágil, é que a gente atua. Como que eu faço uma informação que é vital para a empresa, de saber se a gente está indo bem ou mal em alguma coisa, como que eu gero essa informação mais rápida, para que eu possa manobrar a empresa ou um time mais rápido? Eu quero poder tomar decisões mais rápidas, eu quero poder avisar o meu time de atendimento que, olha, vocês estão dando algum tipo de resposta aí que os clientes estão achando muito ruim, o que está acontecendo, o que a gente está indicando para eles. E não precisar esperar um relatório consolidado de X meses para poder tomar uma decisão. Isso é espera, isso é desperdício. Como que eu elimino o desperdício de espera? Eu brinco que qualquer que seja o time de desenvolvimento que vocês colocarem na minha frente, eu consigo achar formas de fazer uma equipe produzir 10 vezes mais do que elas produzem. E só que a galera, quando olha para esse tipo de afirmação, uma tenta associar que vai ter algum tipo de método que vai ser aplicado, alguma bala de prata ou coisa parecida. E outros já são mais céticos, dizendo assim, não, eu sou uma pessoa especialista, sênior no que eu faço. É impossível você me ensinar um jeito de eu fazer o que eu faço 10 vezes mais rápido. Só que daí eu começo a mostrar para aquela pessoa que, de repente, se ela entrega o trabalho dela para frente, para a próxima etapa do processo, sem perguntar se a outra pessoa lá estava preparada para receber esse trabalho dela, e ela não esteja preocupada com isso, talvez ela esteja causando um gargalo na outra pessoa. Aquele trabalho que ela está passando adiante fica lá parado, esperando, porque a outra pessoa está ocupada, ela está com uma série de outras coisas para resolver. Mas essa pessoa aqui está altamente produtiva, ela consegue fazer a coisa acontecer. E aí quando a gente começa a identificar isso dentro de um sistema, eu estou preocupado e olha, precisamos contratar mais gente para aquela área lá, porque aquela área lá virou um gargalo. Quando na verdade, se a empresa está tendo o resultado que ela tem, mesmo tendo aquela pessoa como gargalo, por que a gente não faz as outras áreas produzir menos nesse momento, só para equalizar um pouquinho o que a gente está executando e tentar gerar um pouco mais de fluidez no trabalho que a gente faz?
Porque daqui a pouco essa pessoa que está totalmente ocupada fazendo um trabalho que ninguém está conseguindo olhar, ela poderia estar ajudando em outras etapas do sistema, ela poderia estar ajudando outras pessoas com problemas que elas têm a fazer com que elas se tornem mais efetivas, ela poderia estar ajudando em outra etapa do sistema que está mais lenta a ser melhor. Então, esse trabalho de como é que a liderança atua e tudo mais, é menos olhar para o seu umbigo e garantir que não, a minha área tá tudo certo, e mais olhar para o sistema e como que eu faço com que esse sistema opere de uma forma nivelada, vamos chamar assim. Eu quero fluxo acontecendo, eu não quero ver momentos de espera dentro do sistema, né? Pega algum bar, algum restaurante que vocês vão almoçar ou vão fazer um happy hour e vocês ficam pensando, não, vamos embora agora porque tá a fila muito grande para pagar. E vocês chegam a um ponto daqui a pouco de não ir mais num restaurante porque o tempo de saída, a comida até é boa, mas o tempo de saída daquele restaurante é tão ruim que vocês preferem ir num outro lugar onde de repente o check-out é mais rápido, ou vocês já pagam na hora que pesa, porque vocês conseguem ir embora mais rápido. Não, vamos lá porque demora muito na saída, vamos em outro lugar que a gente paga o valor fixo e sai mais rápido. Olha o quanto de dinheiro o negócio está perdendo por não prestar atenção numa parte do fluxo dele, que é o check-out. Não adianta ter a melhor comida do mundo se na hora de ir embora as pessoas demoram para ir embora. Como que eu elimino esse atrito? Como que eu faço isso acontecer? Esse é o tal do DevOps. Como é que eu vejo um time de operação, um time de negócios, de qualidade, como é que eu vou juntando essas coisas? Como é que eu entrego mais valor? Como é que eu aumento, né, o fluxo de funcionamento dos times, né, por um aspecto de estar fazendo melhoria das coisas que eu tô atuando? Então é muito louco, assim, de novo. Se estiverem fazendo transformação ágil, se tiver post-it em parede, o caminho já está torto. Quais problemas de negócio que eu tenho hoje que me impedem de estar entregando o valor mais rápido para o meu cliente? Como que eu mudo isso? E post-it, até onde eu sei, não altera Excel, não mexe em código-fonte, não faz essas coisas, né? Serve muito para a gente conversar, trocar ideia e por aí vai. Que pode até ser usado numa partezinha desse negócio, mas o trabalho, a execução, a entrega, o resultado, ela vai estar naquilo que a gente estiver fazendo, né? Se eu estou numa oficina mecânica e eu quero melhorar o meu fluxo de funcionamento da oficina mecânica, vai ser mexendo em alguma parte da oficina mecânica. Vai ser na parte de execução do serviço, na parte de entrega para o cliente, vai ser na parte de atendimento inicial, na parte de entendimento de quais problemas eu estou vendo naquele veículo, de ver como é que eu vou arrumar ele e depois fazer a entrega, por aí vai. Mas é como que eu garanto que eu estou atuando no que realmente importa, que entrega que eu posso fazer, né? Teve alguns programas ali que eu vi vocês apresentando ali que ainda estão em inglês. Tá, mas vai demorar 6 meses ainda para esse programa aparecer em português, por exemplo. Legal. Como que eu consigo, dentro desses 6 meses, começar a gerar conversas relacionadas àqueles assuntos, sem precisar esperar a tradução daquele material toda, mas que eu já consiga gerar valor para a minha comunidade local, que de repente tem alguma limitação de inglês? Bum! Esse que é o negócio, que é o trabalho, entendeu? Não podemos fazer nada com isso porque a tradução vai ficar pronta só daqui a X tempos, então a gente tem que esperar. Não, a gente não tem que esperar. Alguém tem que se prontificar, começar a assistir esse material e começar a gerar rodas de conversas e eventos locais e papos para a gente poder falar com os associados sobre esse tipo de assunto, porque daqui a pouco tem uma galera que tem que renovar a associação na metade do ano e fica chateado porque esse troço não está em português, então eles vão cancelar a associação. Não, vocês já estão gerando valor antes para quem está sendo associado. É esse tipo de estrutura que eu estou convidando vocês aqui a olhar quando a gente fala de transformação digital ágil. A gente vai ter sempre uma série de restrições. Como é que eu quebro essa restrição? Como é que eu começo a eliminar os gargalos que eu tenho, não necessariamente atuando naquele ponto onde vocês estão vendo o gargalo, porque talvez o ponto não está ali. Ah, mas o pessoal demora muito para traduzir, a gente tem que colocar mais gente traduzindo. Não, existe um tempo de tradução, de revisão, existe um processo que agora não vai ser a hora de mudar disso. Mas será que é um problema? Será que tem gente interessada nesse material aqui se eu trazer ele para o português? Vamos testar. Daqui a pouco vocês começam a rodar esse material, vocês podem até avisar o PMI dizendo assim,
Se vocês não começarem a traduzir em português, cara, nem vai, porque a gente está fazendo uns testes com a comunidade aqui, ninguém se interessa por esse assunto agora, a galera está se interessando por esse assunto aqui. Será que a gente pode produzir esse material localmente, ao invés de estar esperando por vocês produzirem globalmente de novo? Será que pode fazer bottom-up? A gente produz local e se vocês acharem legal, vocês traduzem esse material para o inglês depois? É esse tipo de provocação que, quando a gente fala de transformação ágil e digital, a gente tem que atuar. Cria restrições, vive em cima de restrições. Ah, mas não tem como. Isso pra mim é a frase que eu mais gosto de ouvir. Não, mas não tem como, a gente não tem tempo para isso. Eu falei, é isso aí que eu preciso. Preciso de uma restrição. Preciso de um problema com uma restrição e com um time afim de brincar em cima dessa restrição. Esse pra mim é o trabalho de avanço, que é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês aqui nessa história, assim. E só para fechar, se vocês tiverem perguntas, assim, podem ir colocando ali no texto e tal. Eu queria só comentar de uma questão que é a seguinte. Quando a gente fala das diferentes áreas de conhecimento do PMBOK, eu queria trazer para vocês algumas questões do tipo gestão de escopo, tá? Quando a gente trabalha num projeto e eu trabalho nesse projeto orientado a funcionalidades, eu faço gestão de escopo pensando em que entregas eu quero fazer, que funcionalidades eu vou trabalhar, que data que eu vou entregar tal negócio e por aí vai. O convite que a gente tem que trazer mais e mais e mais para as empresas é qual é o problema atual que a gente quer resolver e se a gente resolver esse problema, que ponteiro que mexe na organização. Se eu resolver esse problema, eu estou criando mais clientes. Se eu resolver esse problema, eu estou aumentando o nosso lucro. Se eu resolver esse problema, eu estou minimizando a perda de clientes. O que acontece se eu resolver esse problema? E a partir dessa priorização de problema e valor que eu quero gerar, daí eu vou derivar as coisas que eu preciso fazer para executar. Então muda o pensamento de qual o escopo que eu tenho que trabalhar. É o escopo para resolver esse problema. Tá aí, a gestão de tempo. Vamos trabalhar isso nesse trimestre? Vamos, tu acabou de ganhar o teu tempo de trabalho. Tem 3 meses para trabalhar em cima desse problema e tentar mexer nesse ponteiro. E daí? Qual é o escopo do que a gente vai trabalhar? Tu tem 3 meses para trabalhar o escopo disponível para fazer esse trabalho acontecer. Muda a estrutura de funcionamento, pensando em escopo e tempo, por exemplo. Gestão de pessoas, né? O staffing de pessoas para trabalhar, quem vai trabalhar, durante quanto tempo vai estar alocado ou não vai, e assim vai. Às vezes eu posso construir um projeto onde a execução dele não acontece com quem está dentro de casa, talvez eu tenha que trabalhar com outras questões de aquisição, de custos, né? Integração com outras histórias que eu vou ter trabalho para fazer. Mas se eu pensar no contexto de organizações exponenciais, uma das formas de eu garantir que a minha empresa vai se manter leve é ter um número X de pessoas e toda vez que eu precisar crescer para executar alguma história, daí eu tenho times externos, que não precisa ser um time novo a cada vez, pode ser empresas que já estão qualificadas, que já entendem o processo de funcionamento das empresas, então tem um trabalho de qualificação de fornecedores para ser feito, que já tem uma estrutura de comunicação com esses fornecedores, que já tem uma estrutura de pensamento com essas pessoas, que já sabem, elas já conhecem o jeito nosso de pensar em qualidade, como que a gente espera que as entregas aconteçam, eles já sabem que a gente opera com entregas curtas, com feedbacks rápidos. Então, como que eu formo fornecedores que funcionam dentro dos valores e princípios que eu atuo? Mas o nosso fornecedor atualmente não atua assim. Troca, muda, qualifica, pede para eles fazerem esse trabalho acontecer, né? Então, eu acho que tem uma questão assim de como que as coisas vão acontecendo, que é em relação a como que eu mudo as empresas para que elas se adaptem àquilo que é preciso. E tem uma série de empresas que vem acordando agora, sei lá, considerando que a gente tem uma comunidade aqui de métodos ágeis no Rio Grande do Sul, ela fez 15 anos agora no dia 4, 5 de abril, a gente fez o evento de comemoração de 15 anos. Tem empresas que agora estão começando a acordar de querer trabalhar com entregas mais curtas e outras visões
Por quê? Porque era muito mais fácil eu pensar em entrega de hora à pessoa, que eu vou cobrar um número X de horas, eu vou manter minha lucratividade acontecendo, mas e se eu mudar essa equação? Se eu começar a entregar mais valor para o meu cliente, será que ele não vai me dar mais projetos para trabalhar? E eu vou continuar tendo a mesma coisa, vou ter que continuar tendo pessoas alocadas, full time trabalhando, talvez mais pessoas trabalhando, só que eu mudo a minha equação em relação ao número de horas que eu tenho alocada para número de projetos que eu estou tentando resolver, problemas que eu estou tentando resolver, e é uma outra matriz, uma outra equação que eu estou fazendo junto com esse cliente, né? Eu quero resolver o risco mais alto primeiro para esse cliente. Por quê? Porque se é para dar errado, que dê logo. A gente já identifica isso, consegue ajustar o projeto para caminhar ele numa direção diferente e assim vai. Então, é muito legal olhar para as áreas de conhecimento do PMBOK e ver como que elas se encaixam nessa nova estrutura de empresa que a gente vai trabalhar. E tá tudo ali, cara, não tem que mudar nada. Mesmo que você pegasse o PMBOK na 5ª edição, na 4ª edição, não importa. Né? Então, assim, eu sei que a 6ª edição mudou um monte de coisa, uma série de estruturas, mas de boas, isso não vai por esse lado, entendeu? Então esse é um dos pontos, assim. A gente tem aqui a pergunta da Giovana, aqui, né? Como pensar na transformação ágil em grandes organizações? Como é que começa? Né? Qual é o maior problema que a tua organização tem hoje? A gente não consegue trazer novos clientes, a gente está sentindo que a nossa margem de lucro está baixando, a gente está vendo que a gente está começando a perder clientes por causa de novas startups que estão aparecendo no mercado. Primeiro se baseia em algum tipo de problema que queira se colocar. A gente está perdendo clientes para startups que estão entrando no mercado, por exemplo. Legal. O que essas startups estão fazendo de diferente? Por que eu estou perdendo clientes para elas? Porque elas estão entrando com um preço mais barato. Legal. Será que a gente tem um conjunto de clientes que de repente não precisariam de todo esse serviço que a gente entrega para eles? Teria uma oferta diferente para fazer para esses clientes? Quais clientes a gente tem potencial de perder? Quais clientes estão nos trazendo feedbacks negativos? Quanto tempo a gente demora para fazer pesquisas de satisfação e conversas com os nossos clientes em relação a isso, entendeu? Como é que eu identifico que essas coisas estão acontecendo? Para mim, a questão de transformação numa grande organização, ela vem com qual o problema de negócio que eu estou precisando resolver. Especificamente sobre transformação ágil em organizações, imaginando que elas têm grandes rollouts de softwares e coisa parecida, uma clássica pode ser essa. Como que eu faço com que a instalação de uma nova versão de um produto de software que essa empresa produz, que ela tem para dentro dela, de gestão, coisa parecida, como é que eu faço a virada desses produtos aí em um tempo mais curto, né? Então, se de repente, sei lá, a gente tem um sistema de gestão feito lá internamente, ou um módulo X lá que a empresa usa para trabalhar, como que eu pego uma mudança que um cliente meu pede, que um cliente que trabalha conosco pede, quanto tempo eu levo para liberar de volta essa funcionalidade para esse cliente, ou se o cliente trouxe um problema para mim, quanto tempo eu demoro para resolver esse problema, mas não só resolver, como é que eu evito que esse problema aconteça de novo, como é que eu começo a atuar de forma proativa em relação a essas situações. E o fato de eu estar buscando esses feedbacks mais curtos com clientes ou querer conversar mais, eles vão começar a puxar outras práticas, outras questões e por aí vai. Uma outra questão em relação à transformação ágil, que é importante e eu acho relevante trabalhar com vocês aqui, é comecem com o que vocês têm. Não precisa trocar cargo de ninguém, não precisa fazer um grande time ser isolado e fazer uma grande história. Pode ser legal, daqui a pouco a gente vai começar um projeto novo e de repente vai usar como piloto e tal e vai trabalhar. Mas tenta fazer alguma estrutura, alguma estratégia onde eu convido uma das equipes, eu convido um time a trabalhar em cima de um problema e a gente vai tentar iterar de uma forma mais frequente em relação àquele problema, ao invés de ter ciclos de 6 meses, 1 ano, de repente, para estar dando feedback. A gente vai operar aqui, toda semana a gente vai estar vendo o que a gente pode fazer para tratar daquele problema e tentar resolver ele, por exemplo, né? Começa com o que tu sabe, toda melhoria deveria estar simplificando processos e não criando novos processos. As simplificações, elas podem, ao invés de estar criando regras novas ou templates novos ou
sei lá, novos softwares que tem que colocar dentro da história, mas como é que eu simplifico, né? Como é que eu crio princípios, como é que eu ensino as pessoas a pensar no porquê que elas têm que fazer aquilo que elas têm que fazer. Né? A transformação ágil é muito comum o pessoal querer começar com reunião diária. O que a gente está fazendo quando a gente faz uma reunião diária? Estou tentando sincronizar as pessoas dentro de uma questão que a gente está trabalhando. Tá, em cima do quê? Eu não estou querendo saber o que o meu colega exatamente está fazendo, eu estou querendo saber, baseado naquilo que a gente estabeleceu como uma meta para essa semana, o que a gente está fazendo para buscar aquela meta lá que a gente estabeleceu. O que cada um está trabalhando para contribuir para aquela entrega que está acontecendo. Ah, Daniel, mas no meu time a gente estabelece várias metas para a semana. Diminui a quantidade de metas, trabalhe o máximo de pessoas possível dentro do mesmo problema, para que a gente consiga atacar aquele problema fim a fim, que eu consiga executar aquele trabalho de uma forma consistente, né? E assim vai. Sei lá, não sei quantas pessoas vocês têm aqui trabalhando como voluntários e tal e tudo mais, mas ao invés de ter uma iniciativa com cada voluntário, como é que eu simplifico a quantidade de iniciativas e foco numa que vocês entendem que pode trazer o maior resultado neste trimestre, ou no próximo trimestre, em relação ao grupo, em relação ao capítulo do Rio Grande do Sul e assim vai. Então são coisinhas nesse formato, assim. O que fazer quando a autogestão impede as mudanças do time com medo de perder o controle? Fala que, sei lá, esse dia me perguntaram, uma grande empresa fez uma pergunta dessa para mim, eu falei assim, cara, quanto tempo vocês sobrevivem se vocês não mudarem o jeito que vocês operam hoje? E a pessoa ficou, como assim quanto tempo a gente sobrevive? É uma questão de sobrevivência, quer dizer, se o fato assim, até vou te dizer uma coisa, outra história aqui, Marcelo. Até tá na sexta edição do PMBOK isso. A mudança de controle para monitoramento. Pergunta para essa pessoa da autogestão, quais são os indicadores que nós temos que manter no mesmo grau que se tem hoje? O que é esse controle? O que essa pessoa está tentando fazer, entendeu? Porque eu vou te dizer uma coisa que é pior ainda, tá? A gente fala muitas vezes do conceito de comando e controle, e a grande nhaca que tem é que as empresas não chegaram nem no controle ainda, elas só estão no comando. Elas querem comandar coisas, mas elas não sabem se está dando certo ou não. Só que o fato delas estarem comandando e garantindo as direções que estão avançando, para elas gera conforto, mas deveria gerar muito mais ansiedade, porque tá ficando um fardo nas costas dessas pessoas de como é que eu sei se o que eu estou sugerindo o time fazer é o caminho certo ou não, entendeu? Então a minha sugestão aqui seria, o que é esse controle? Né? Porque na verdade, se tem controle é porque tem alguma coisa sendo monitorada que essa pessoa tem medo que mude de figura. O que é? Qual é esse indicador que não pode se mexer? Então como que a gente garante aqui, né, que a questão ela possa ficar clara aqui, tipo, cara, como é que eu mudo isso? Como é que eu garanto que eu estou dando atenção para esse indicador aqui que foi trazido pela pessoa da autogestão, né? E garanto que a gente está avançando sem perder a visão daquilo ali que para ela é importante. Eu acho que esse é um ponto assim, que eu acho que é relevante. Assim, né? Vamos trocar essa palavra controle por monitoramento. Vamos identificar especificamente o que é que está querendo ser monitorado, que não pode perder esse contato, né? Esse cuidado da organização. Tá? Mais perguntinhas? Se não tivermos, eu tenho 3 indicações de leituras para vocês aí, que eu acho que dá um pouco da noção para vocês dessa questão de transformações e tal, em coisas que a gente deveria estar dando um pouquinho mais de atenção. Uma das coisas, enquanto não vem a pergunta, eu vou falando de uma aqui. Uma das coisas que eu acho que é relevante, eu já até citei um deles aqui, que é o Henry Mintzberg, tá? Ele tem um livro chamado Managing, que eu acho que vale muito a pena ler, né? E uma das passagens desse livro, o Mintzberg trabalha com quais são os diferentes estilos de gestão que existem, né? E eu brinco muito, assim, a última entrevista de emprego que eu participei, me perguntaram como é que eu funcionava assim, em relação a controle, né? Que é um pouco essa pergunta do Marcelo, assim, como é que eu funcionava em relação ao controle.
E aí eu trouxe para as pessoas que estavam me entrevistando o seguinte: olha, se você me der 2 tartarugas para controlar, eu vou perder elas. A única certeza que eu sei é dessa: elas vão fugir. As tartarugas vão fugir. Agora, o meu jeito de operar com essas tartarugas vai ser trabalhar com ela uma construção de time, uma visão que eu quero trazer de princípios, e eu espero que elas consigam operar em relação a isso, né, e tudo mais. Então eu não vou precisar controlar, eu vou estar cuidando dessas pessoas para que elas executem o trabalho que tem que ser executado. Mas é muito baseado na missão, né, do que eu executo, do que eu faço e por aí vai. E eu sempre tive um pouco de conflito com isso, porque tá, se eu liderança, eu sou liderança, como é que funciona, etc e tal. E daí lá no Mentzberg eu me achei lá como um cara que atua na gestão missionária. Então eu acabo tendo esse funcionamento onde eu vou e eu espero que as pessoas me sigam, né? Por exemplo, vão por esse caminho e tal, e por aí vai. Então eu sugiro muito esse livro, Henry Mentzberg, né? Chamado Managing, esse é um deles. Como eu falei de DevOps, eu acho que vale muito vocês darem uma olhada nesse... Tem um livro chamado The Phoenix Project, Projeto Phoenix, que é um romance, mas ele é um romance que conta a história de uma empresa que estava com um problema e como que a galera lá conseguiu transformar esses problemas e meio que salvar a empresa. E é um livro muito inspirado num outro livro, já mais antigo, chamado A Meta, né, do Eli Goldratt, já falecido, mas que vale muito também ler A Meta, se vocês não tiverem contato com esse material do Goldratt, que trata sobre teoria das restrições e tal, que eu acho que é um grande lance para a gente. E um terceiro material que eu acho que vale muito também olhar, depois eu posso passar certinho as indicações aqui para a galera distribuir para vocês e para quem não pode assistir aqui ao vivo a história, que é Nonaka e Takeuchi, que são conhecidos pelo trabalho deles em gestão de conhecimento. Em 1991 eles fazem um trabalho chamado The Knowledge Creating Company, tá? The Knowledge Creating Company. A primeira metodologia ágil que foi formalizada, vamos chamar assim, que foi o Scrum, a gente está falando de 94, 95, esse livro é de antes disso. O grande trabalho desse material do Nonaka e Takeuchi era falar sobre gestão de conhecimento e como que a gente transforma o conhecimento de tácito para explícito. É o grande lance. Você lê esse livro de 1991, se você tem vivência com métodos ágeis, você vai dizer, legal, isso aqui é um livro de métodos ágeis. Só que ele traz um princípio, transformação de conhecimento tácito para o explícito. Quando eu estou trabalhando em time multifuncional que está buscando fazer uma entrega, eu estou tentando transformar um conhecimento que está tácito, do que a gente está tentando fazer, para o explícito, uma entrega de software, um valor para o cliente e por aí vai. Tá? Então é um pouco dessa visão aqui. Tá? Deixa eu ver um lance aqui. Deixa eu ver o que é mais aqui. Bom, acho que é isso. Deixa eu pegar as últimas 3 perguntas aqui. Primeiro, da Mariela. Então, assim, depois eu passo certinho as indicações aqui dos livros e até artigos e tal, que tem também do Nonaka e Takeuchi. The Knowledge Creating Company é o livro. Tem os artigos também relacionados a esse assunto. Mas é um material que eu considero demais, assim, nesse trabalho, tá? Nesse trabalho deles, que eu acho que é bem legal. A Mariela está perguntando aqui, como você sugere trabalhar em pequenas entregas que agregam valor quando temos grandes operações trabalhando em paralelo? Tá? Estabelece uma capacidade para poder trabalhar nessas pequenas entregas. Então, existe uma grande questão no pensamento Lean, por exemplo. A gente tem uma questão de limitar o quanto de trabalho eu tenho em andamento. Então, ao invés de dizer que o quanto meu time consegue trabalhar semanalmente. Normalmente a gente consegue trabalhar em 5, 6 coisas diferentes. Legal. Então, na verdade, a gente vai trabalhar em 3 coisas novas só na semana. Você vai ter um espaço de 2 coisas que você pode começar a trazer coisinhas menores, né? Coisas de pequenas entregas que vão estar funcionando com isso. No linguajar do pensamento Lean é como se você tivesse diferentes classes de serviço. Uma classe de serviço que atua no trabalho que vem sendo trazido pelo dia a dia e tudo mais, e uma outra parte onde eu tenho uma capacidade fixa de atuação, onde você consegue ir trazendo essas pequenas melhorias, pequenas entregas que vocês conseguem trabalhar. Você pode ter uma combinação, que vai ter sempre alguém que vai estar dando atenção naquela raia de trabalho, aquela sequência de trabalho ligado a essas pequenas entregas, para conseguir ter essa vazão. Pode rotacionar as pessoas que fazem isso e assim vai. Então
Essa é a dica que eu daria, tá, Mariela? Depois se quiser conversar mais sobre isso, a gente pode falar também. Outra aqui, também da Mariela, que é de alguma forma metafórico, é que com certeza tudo que eu falei de alguma forma, você sabe, o que tem no meio que não nos permite avançar. O desperdício da espera. O desperdício da espera, ele é invisível e ele está presente em tudo que vocês fazem no dia a dia. Se vocês tratarem de forma efetiva esse trabalho de eliminação das esperas que estão no dia a dia do trabalho de vocês, vocês vão conseguir achar um avanço. E a outra questão, o que é a espera? O tempo que meu cliente demora para ver uma versão nova de software, o tempo que eu demoro para pegar um feedback de um cliente, busque novos clientes, converse com novas pessoas, trabalhe com outras técnicas, focus group, coisa parecida, ou estabeleça. Na época de MoveMe, a gente criou lá, digamos, um comitê de clientes, a gente deu um nome bonito para o negócio para os caras quererem participar e tal. Então nós tínhamos alguns clientes ali que participavam, que tinham acesso, e tinha acesso mais fácil para perguntar coisas. Pegou clientes de diferentes nichos de mercado que nos permitiam trocar ideia com eles e tal, e poder avançar. Então sempre olhando qual é a restrição que eu tenho, como é que eu elimino essa restrição, como é que eu testo isso aqui para tentar avançar em cima dela. Mas se eu tiver que ser uma coisa, elimina desperdício de espera. É só buscar um pouco disso. E a Joana está perguntando aqui o que eu acho dos livros de Scrum e Mindset. Cara, qualquer material sobre Scrum pode ser válido. Qualquer das metodologias ágeis que vocês forem ler a respeito, elas vão estar baseadas nos princípios, né, das metodologias ágeis. Tá tudo certo, né? Se alguém disser para vocês que é contra os princípios das metodologias ágeis, pergunte para a pessoa o que ela acha da ISO 9001, por exemplo. Se ela disser que gosta, aí você fala assim, estamos em contradição. Porque você fala que gosta, não tem nada contra a ISO 9001, por exemplo, ou as ISOs, né? E de repente você está... Caiu o vídeo, então eu estou seguindo gravando por aqui, porque eu acho que tem um lance aqui falando sobre Scrum e outros métodos ágeis, é um pouco dessa história. Qualquer metodologia ágil vai te ter uma série de princípios, e esses princípios vão estar ajudando vocês em ações de melhoria contínua e atuação em cima dessas histórias. Então qualquer livro sobre métodos ágeis, questão sobre mindset, ou qualquer coisa que tenha essa questão de pensamento mais aberto, de como que eu resolvo problemas, foco mais nos problemas do que em soluções e tal. Tudo isso faz parte dessa estrutura e de coisas que certamente nos apoiam para trabalhar. Galera, peço, sei lá o que aconteceu aqui, que caiu a conexão aqui e tudo mais, mas vamos ver aqui o que... voltou aqui? Então eu achei que tinha caído aqui, meu. Então tá ótimo, beleza. Eu tava aqui gravando a história, beleza. Tinha caído pra mim aqui, eu comecei a gravar um vídeo pra vocês aqui pra mandar depois. Eu até mando visão de outra câmera agora pra vocês aqui do que eu tava falando. Mas assim, ó, Giovana, qualquer metodologia ágil vai ser legal em relação a princípios que estão ali. Então, se pegar os princípios de qualidade da ISO, por exemplo, todos os princípios você consegue mapear eles dentro dos princípios de métodos ágeis. Se a gente for olhar então, não tem nada de novo dos métodos ágeis em relação a princípios de atuação de uma pessoa em relação à resolução de problemas. No caso da questão de mindset, só para reforçar aquilo que eu estava falando, eu acho que tem muito da questão de estar aberto para olhar para os problemas e trabalhar. Então assim, como é que eu começo a falar sobre mindset dentro da minha empresa? Olha para questões como Design Thinking, por exemplo, que é um troço de décadas 70, 1970, 1980, quando você começa a vir para o mundo da administração. Então olhem para questões como Design Thinking, por exemplo, que não assim, tem que aplicar Design Thinking na empresa, não, mas olha a primeira parte lá do ciclo de funcionamento lá, que é olhar para problemas, como que eu olho para um problema, como que eu aprendo mais sobre um problema.
E a partir disso eu vou atuando então para ver como que eu atuo, como que eu trabalho em relação a isso, tá? Mas, galera, eu acho que é isso assim, cara, que eu queria conversar com vocês, era meio nessa onda. Fico disponível para trocar ideias. Ah, pessoas não são recursos, pessoas têm recursos. Pessoas têm uma série de recursos e recursos que vocês não sabem que elas possuem. Então, como que eu converso com as pessoas que fazem parte do meu time, descubro onde elas podem atuar, como que elas podem ajudar e como que eu vou criando esse caminho de aprendizado dentro da organização que eu faço parte. Eu acho que esse é um aprendizado, é um ponto para gente viver e poder atuar, tá bom? Então, diga aí. Ouça, beleza.